Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nesse exato momento dando uma olhadinha nesse vídeo, tá bom? Que é o professor André Valério da Silva. Eu vou passar aqui junto com vocês essa aulinha que nós vamos chamar de Neurobiologia das Memórias e dos Traumas, né? É um tema que traz bastante relevância, se a gente puder imaginar o quanto que em compreender as nossas memórias, né? E compreender o quanto que essas memórias elas afetam o nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós temos uma situação de alegria, de felicidade, de tristeza, uma situação de trauma, por exemplo, o que que isso faz com o nosso sistema nervoso? Bom, então essa maquininha, sistema nervoso, que é extremamente intrigante, né? E eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje, tá bom? Então vou passar para o primeiro slide. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são memórias, tá? Então, existe um certo critério para definir o que é memória. Por exemplo, nós podemos atribuir uma natureza para ela, tá? Da onde surge memória? Por exemplo, a memória, ela pode ser de um tipo que nós vamos chamar de memória declarativa, por exemplo, né? Que é essa na qual você consegue deixar explícito através de um conhecimento, né? Por exemplo, te pergunto o nome do seu colega de sala, o nome do seu parente, que dia que você faz aniversário, o nome do seu filho, dos seus netos, né? As datas de aniversário, aí você fala isso. E essa é memória declarativa, né? Você tem um conhecimento. Ele é um explícito e você consegue descrever isso daí, tá? Então, por exemplo, esse tipo de memória. Um outro tipo seria a não declarativa, que é aquela que você não precisa falar para demonstrar que você sabe, né? Por exemplo, é um conhecimento que já é implícito, né? De uma descrição não muito consciente. Por exemplo, uma memória de procedimento ou motora, como andar, nadar, andar de bicicleta, que é um movimento automático, já inconsciente. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para você poder entender essa memória não declarativa. Quando você vai andar, você acorda, ou você vai se levantar e você vai andar. Você só se preocupa, o seu cérebro, ele só se preocupa ele só te avisa que vai andar, você só tem a noção que vai andar quando você faz o primeiro passo. Depois você já não se preocupa mais com isso, né? O aprendizado de andar demorou tantos anos, a gente refinou tanto esse movimento motor e virou uma memória, né? Então é como se a gente já tivesse uma maquininha no cérebro, numa estrutura chamada medula espinal e o tronco encefálico, né? Córtex cerebral. Essas estruturas já sabem o que é andar. Então você nem precisa se preocupar. Sabe quando você se dá conta que você está andando? Quando você trupica em alguma coisa. A hora que você trupica, que você se dá conta, assim, nossa, eu estava andando e eu preciso prestar atenção no que eu estava andando. Ou, para quem tem criança em casa, eu tenho dois meninos que não deixam nada espalhado em casa, meus filhos são super ordeiros. Os meus dois meninos, por exemplo, eles deixam crianças, brinquedo espalhado às vezes pelo tapete. E a hora que eu piso no brinquedo, eu falo assim, nossa, meu Deus do céu, o que esse brinquedo tá fazendo aqui, né? E eu tava andando, passando por ali, às vezes andando distraído, né? E aí que você lembra que você tá andando, tá bom? Quando você pega a sua bicicleta e você anda, você não percebe que tá andando de bicicleta mais. A coisa é um procedimento já tão comum que a pessoa hoje anda de bicicleta digitando no celular, mandando mensagem, né? É o ápice, é o ápice da memória de procedimento, é isso, né? Muito bem. É, E tem um outro também ponto a respeito sobre memórias que nós falamos assim, a natureza da memória, ela pode ser declarativa, então, ou não declarativa.
Agora, para que seja classificada como memória, nós precisamos de um tempo de retenção, tá? Que isso é chamada de memória ou operacional e a memória de curta e de longa duração, tá? Então, para que isso realmente se torne memória, né, existe um padrão para isso, tá? Então, por exemplo, falando sobre a memória de longa duração, tá? A memória de longa duração, ela pode ser a explícita, como nós já comentamos aqui, que é a declarativa, que você apresenta fatos, né, ou eventos, por exemplo. Então, você sabe aonde você mora, porque você tem endereço, você sabe o nome do seu filho, que foi você que deu o nome do seu filho, você sabe as datas de aniversário, então isso você explica, tá? De forma tranquila, você sabe. Mas, para você aprender isso daí, você teve que consolidar essa memória, você teve um tempo de retenção, tá bom? E esse tempo de retenção é o que faz com que a memória dure mais tempo. Por exemplo, por que a gente lembra de data de aniversário de mãe, de pai, de filho, parente ou afins, né? Poderia ser de amigos, né? O endereço das pessoas, porque nós estamos aprendendo com o tempo. O vínculo de afeto ou de não afeto entre as pessoas fazem com que você lembre-se delas, né? Então guardem isso, isso é muito importante. Quando você cria um vínculo ou quando você quebra esse vínculo, por exemplo, você gera situações em que você se lembra disso, né? Bom, um outro exemplo de memória de longa duração, que é o que eu estava comentando com vocês, né? É o implícito não declarativo, que é o de procedimentos e habilidades, né? Você demorou muito tempo para aprender a cozinhar, mas hoje você faz, você nem olha direito o que você está fazendo. Você aprendeu a andar, você aprendeu a correr, você aprendeu a ir na academia, fazer musculação, ou andar de bicicleta, ou correr, que é o que vai estar relacionado, por exemplo, com habilidades, né? E se tornou um hábito tão grande que é uma memória de longa duração, né? Então, por anos você vai acabar lembrando disso. Ou esse aprendizado, ele não ele é aprendizado não associativo, quando a habituação e sensibilização, por exemplo, é relacionada a reflexos, tá? Isso aqui se refere a reflexos comuns, tá? Quando você bate o dedo em alguma coisa e você tem o reflexo de tirar, por exemplo, tá bom? Se relaciona aqui também, ó. Aprendizado associativo, né? Clássico e condicionante, né? Quando você utiliza a musculatura esquelética, né? Em resposta a um estímulo emocional, né? Olha que interessante aqui. Por exemplo, em uma situação de medo, você aprendeu a fugir, né? Então você aprendeu a fugir. Então aquele que foge mais rápido é o que sobrevive. Sabe por que que o ser humano sobreviveu tanto tempo na humanidade? Né? Ser humano, a raça humana foi a que mais sobreviveu, porque o ser humano aprendeu a fugir. Quando vai ter um combate, aquele que foge, certeza que ele vai sobreviver. Então aquele que sobreviveu, o ser humano tem implícito nele algo que é muito importante, que é ou você luta ou você foge, né? E se você foge, você sobrevive, né? Mas você pode sobreviver lutando também, né? Então, tá em frente a uma resposta emocional, você pode utilizar a musculatura esquelética, né? Para gerar um padrão de resposta, por exemplo, né? Muito bem. Nós temos também memória não relacionada a de procedimentos e habilidades, que eu já tinha comentado, né? E isso tudo vai ser relacionado a várias estruturas que são do sistema nervoso, tá bom? Muito bem. Essa implícita, que são praticamente ações motoras, né? E a explícita, que é a declarativa. Muito bem. Então, ó, falando um pouquinho aqui, né, sobre memórias de ameaça de curto prazo, por exemplo. Quando você passa por uma situação dessa, um evento traumático, por exemplo, que nessa ilustração, o carro bate, uma situação hospitalar, vai precisar se internar, fazer uma cirurgia,
né? Ou sofreu um acidente vascular, um ataque cardíaco, enfim, né? O evento traumático é também relacionado a guerras, né? Pessoas que passam por situações de guerra ou a perda da casa, né? Por exemplo, aqui pegando fogo, e tal. Então, essas situações são eventos traumáticos que estimula áreas que estão relacionadas à memória de ameaça, né? De curto prazo. Lembra que a gente estava comentando sobre a memória de ameaça, né? Essas memórias de ameaça, elas ativam o que a gente chama aqui, ó, de memória de trabalho, tá bom? E essa memória de trabalho vai te levar a uma outra situação, que é a memória de segurança, que é o novo engrama formado, né? Então, assim, quando você passa por uma situação de ameaça, depois de um tempo você passa a ter um alívio depois que aquela situação passa, que a gente chama de memória de segurança, tá bom? Muito bem, então meio que você tem as vias, tanto para você captar essa memória de ameaça, quanto depois para quando essa situação já se ameniza. Porém, notem aqui o seguinte, né? Dessa memória aqui de ameaça de curto prazo, tem um negócio interessante que é essa consolidação, tá? Isso acaba passando para uma memória de longo prazo. E dessa memória de longo prazo é que isso daqui vai se reverberar com a memória de trabalho e você reconsolida, tá? Então, toda vez que você passa por uma situação similar, você lembra do evento que aconteceu, tá? Um exemplo simples que tem relação com isso aqui, por exemplo, né? Por exemplo, você vai todo dia no mercado, todo dia, toda semana no mercado, e você vai de bicicleta ou você vai de carro, vamos dizer que você vai com sua bicicleta elétrica, né? E aí você chega com a sua bicicleta, você coloca o cadeado nela lá, você pega um lugar qualquer para estacionar a bicicleta. Que seja um poste perto do mercado. Você põe lá no poste, passou a corrente, tá. E aí você foi no mercado. Quando você chega no mercado, você faz as compras. Quando você sai do mercado, o que é importante quando você sai do mercado? É você lembrar aonde está a bicicleta. E aí você vai lá na bicicleta e você lembra que ela está lá. Então, o que que você usou nesse momento? Você usou essa memória de curto prazo relacionada a uma memória de trabalho, tá bom? Agora, vamos dizer que essa memória de curto prazo, você só precisa para você relembrar onde está a bicicleta. Mas se você chega lá, aonde estava a bicicleta, e a bicicleta não está mais, o que que ocorre? Ela é um evento traumático. Você, puxa, roubaram minha bicicleta, o que aconteceu com a bicicleta? Estou parcelando a bicicleta, ainda tem que terminar de pagar, tal. Isso pode ser com um carro, por exemplo, né? Então isso acaba virando uma memória de longo prazo, porque vira uma situação de ansiedade, vira uma situação de memória. E toda vez que você for naquele mercado e toda vez que você olhar para aquele poste, o que que você vai lembrar? Do dia que você deixou a bicicleta ali e roubaram a bicicleta. Tá? Então, é a mesma coisa para pessoas que passam por situações de bater o carro e nunca mais quer dirigir, porque toda vez que pega o carro lembra. A pessoa que ficou muito tempo internada no hospital, que depois não quer nem falar de hospital quando recupera, né? Não quer nem lembrar, porque lembra, fica ansioso. A pessoa que passa por um experimento traumático de guerra, que não pode ouvir barulho de bomba, barulho de rojão explodindo e fica tremendamente assustado. Bom, então tudo isso tem relação. Né? Então, de memória de curto prazo, vira uma memória de longo prazo, consolida. Você nunca mais você se esquece, tá bom? Isso tem muita relação, né, ó, com áreas que se relacionam com memória de ameaça, que ficam alteradas, tá? Até que por fim você tem uma nova memória de segurança, tá? Que é depois de um tempo que você vai conseguir lidar com essa situação, tá bom? Quando você consegue sentir alívio ao lembrar daquele evento traumático, tá? É quando você tem aquela memória e você já não sente o quadro de ansiedade. Muito bem. Quais são as estruturas do cérebro que estão envolvidas com a memória, tá? Por exemplo, existem várias estruturas, mas uma das estruturas que dá
o pé inicial para qualquer padrão de memória é uma estrutura chamada de hipocampo, tá? E esse hipocampo, ele tem esse nome porque ele parece um cavalo marinho, tá? Ele vai ser uma estrutura que fica no córtex cerebral, tá? Em uma região profunda do córtex cerebral, ele está nessa ilustração aqui. Essa aqui é um corte transversal do cérebro, ó, e o hipocampo vai tá aqui, tá bom? Nós vamos ver ele aqui, nós vamos ver ele que aqui também, quer ver, ó? Aqui, ó, esse é o hipocampo, ó, tá dentro do lobo temporal, tá? E o hipocampo, ele se relaciona com várias áreas do cérebro, somente um tal de sistema límbico, tá bom? Esse sistema límbico é o sistema relacionado com o que vai comandar vias que se relacionam é, que se relacionam com o sistema límbico é um conjunto de órgãos que se relacionam com a consolidação de memórias afetivas, de memórias felizes ou mesmo traumas, tá? O sistema límbico é muito ativo aí também. E falando sobre o hipocampo, ele é uma estrutura muito simples, tá? Ele tem 3 camadas de córtex cerebral, por exemplo, tá bom? Então aqui, isso aqui foi um experimento feito com camundongo, né? Esse aqui é um grupo de camundongos que ficavam numa caixinha só areia, tá? Só a maravilha, sem nada demais. Essa caixinha aqui com rodinhas para os camundongos poderem andar. Esse daqui que tinha um playground um pouquinho maior, que os camundongos podiam correr, andar e sair por baixo. E esse aqui que tinha tudo, né? O play máximo dos camundongos, né? E o que eles perceberam? Que houve um aumento de células, principalmente nesses camundongos que foram expostos, são células do hipocampo, tá? Nesses camundongos expostos a essas várias possibilidades, né? Então é como gerou neurogênese, né? Que a gente costuma falar, né? Aumentou a quantidade de neurônios em uma determinada região, que é muito importante para a consolidação de memórias, tá? Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais rico for o ambiente, melhor é para esse camundongo e melhor é para a consolidação das suas memórias. Quanto mais estímulo nós damos ao cérebro, então em resumo, quanto mais estímulo nós damos ao cérebro, mais ele consegue aumentar, por exemplo, né, suas áreas encefálicas, como a gente está observando ali, os neurônios do córtex do cerebelo não, do hipocampo. Muito bem. A experiência sendo ela objetiva, ela vai passar por uma área do córtex, então o hipocampo dá o pontapé, chegou um estímulo, né? Esse estímulo chegou aqui no hipocampo, o hipocampo passa para as estruturas profundas aqui, como esse corpo mamilar, núcleo anterior do tálamo, que vai para o giro do cíngulo. Isso aqui são estruturas do sistema límbico. O giro do cíngulo ele é modulado pelo córtex cerebral, esse tal de córtex associativo. Tá? Então, modula ele, modula o hipocampo modula o córtex associativo. Tá? Da mesma forma, o hipocampo vai disparar uma tal de amígdala. Tá vendo aqui? Dá o botão de disparo das experiências emocionais. Então, por exemplo, se for uma experiência que se relaciona com um trauma ou algo que te deixa muito irritado ou algo que te deixa muito triste, você vai ter o disparo das emoções. Essa emoção pode ser qualquer uma, pode ser você fica irritado ou você pode ficar feliz. Então, por exemplo, aqui esse cidadão aqui irritado, né, como vocês estão observando aqui, né? Ele tá bravo, porque tá com a amígdala aqui disparada, alguém contou uma mentira para ele, ele tá muito irritado. Aí a amígdala passa para o hipotálamo vai modular esse tal de córtex pré-frontal aqui. Esse córtex pré-frontal ele é muito importante para inibir a amígdala, que deixa a pessoa com raiva, tá? Ele diz, isso que as pessoas contaram pode ser uma mentira. Será que você vai acreditar nisso? Tá bom? Bem, falando sobre memórias e os tipos de memórias que tem, vocês já perceberam que quanto mais estímulo aversivo, mais memória isso causa. Por exemplo, o medo é um tal de estímulo aversivo que foi virou padrão de memória. Por exemplo,
O medo ele pode ser incondicional, tá? Por exemplo, sons muito fortes te disparam o som, você ouve um som, um breque muito forte, né? Tem medo de altura, medo de escuridão. O medo é muito subjetivo. Cada um tem um padrão de medo, tá? Isso aqui a gente, cada um tem um padrão de medo. Tem pessoa que tem medo de barata, tem outros que tem medo, não tem medo de barata, mas tem medo de aranha. Uns não tem medo de aranha, não tem medo de barata, mas tem medo de escorpião, tem medo de cobra e assim por diante. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia à altura, né? Tem pessoas que têm muito medo da morte, né? Não podem ouvir falar de morte, já passam mal, né? Porque muito provavelmente passaram por algum evento traumático relacionado à morte. Há pessoas que passaram por situações de guerra, né? São pessoas que pelo resto da vida carregam aquele traço de trauma, né? Na sua mente. Né? Então, os tipos de medo, eles têm relação, por exemplo, o medo implícito, só que eles rápido e passageiro, levou um susto, um sobressalto, mas depois voltou, falou, ah, não sei nada demais, viu uma barata, gritou, mas tá tudo certo, né? Eu vi uma porta batendo, assustou, mas tá tudo bem, isso é um medo implícito, tá? Ele é, o medo pode ser mas se o estímulo for ameaçador demais, né? Então o estímulo ele é virtual. Ele não está presente, mas pode acontecer a qualquer momento, gerando ansiedade e estresse. Então, por exemplo, você pode se sentir tão ameaçado por aquilo que você está achando que realmente você vai morrer, que vai acontecer tudo terrível, mas não vai acontecer nada. Mas você ficar tão ansioso com aquilo, ficar tão preocupado com aquilo, que você não consegue pensar de uma outra forma. E a pessoa acaba entrando em ciclos e ciclos e ciclos, leva a ansiedade, leva a estresse, né? Por isso que eles falam dos gatilhos para ansiedade. O que são esses gatilhos para ansiedade? Então, às vezes a pessoa vê uma imagem perturbadora na internet, uma pessoa sendo violentada, por exemplo, e essa pessoa já foi violentada. Quando ela já foi violentada, ela vê alguém sendo violentado, isso já dispara ansiedade. Então, ela acha que vai acontecer a qualquer momento. E isso pode levar a síndrome do pânico, que é a pessoa que não consegue sair de casa. Ela não consegue sair de casa porque ela está morrendo de medo de que alguma coisa vai acontecer com ela a qualquer momento, tá bom? Muito bem, aqui é o medo do Jason, né? Por exemplo, ficar preocupado, Jason não existe, né? Muito bem. Ou medo de dirigir, né? Que é um medo aqui que até trabalhar a sua mente para você aprender a dirigir não é fácil, mas tem que enfrentar, pode gerar um trauma, por exemplo, né? Isso aqui é um exemplo, né, de que ou você pode, quando você surge uma situação de pânico, ou você pode lutar contra o tigre dentes de sabre que está aqui, ou você foge, né? Então, aí esse que fugiu, muito provavelmente sobreviveu, tá? Que é o que eu estava comentando com vocês. Então, o giro do símbolo vai ser uma estrutura envolvida com o sistema límbico, tá? Ele é um anel contínuo, né? Giro do símbolo. Então, o se relaciona com o hipocampo, que tem a ver com a memória, tá? E vai formar esse sistema, tá bom? O sistema límbico, ele vai participar das vias que consolidam o medo. Consolida o trauma, consolida o medo, ou consolida também as coisas boas, tá? Prazer também, tá? Mas vamos dizer aqui que a gente está falando de medo, né? Então, ele se tem relacionado com sistemas sensoriais, né? Ele vai ter muita projeção para dar reações autônomas, né? A pessoa fica com aumento de batimento cardíaco, tá? Tudo isso é proporcionado por esse sistema límbico. Vai dar a reação frente ao medo, que é luta ou fuga. Você prepara a musculatura para você sair correndo, ou gritar, ou você chorar, tá bom? Geralmente essa reação é barulhenta e gestosa. Estou morrendo de medo, preciso fugir. Né? Muito bem. James Papez e Claver Bus foram grandes estudiosos do sistema límbico. Tá? Então, James Papez estudou o circuito de Papez, que é para consolidação de memória. Tá? E Claver-Busse estudou bastante a amígdala, né? Então, o que eles estudaram? Que lesionando a amígdala de macacos, principalmente macacos alfa, esses macacos passavam a apresentar um aspecto chamado de domesticação, passavam a ser dóceis. Antes muito bravos, briguentos, passavam a ser mais dóceis, tá bom?
Só que dava alguns problemas, né? Esses macacos ficavam com perversão do apetite, comendo as fezes, e uma coisa que o macaco não faz é comer a própria fezes, tá? Ficavam com agnosia visual, confundindo as estruturas em campo visual, tá? E eles ficavam com perda de medo, né? Então, antes, se você tiver lesão nessa região, você perde o medo, né? Tem uns experimentos que mostram que o rato, quando lesionado nessa região, ele passa aí dentro da gaiola do gato, que é uma coisa que ele não faz, né? Porque ele sente o cheiro do gato de longe, mesmo que o. Existe um fato muito interessante. Mesmo que o rato nunca tenha visto um gato na vida dele, se ele sente o cheiro do gato, ele não entra no mesmo ambiente. Mesmo que ele nunca tenha visto um gato, mas ele sente o cheiro de um bicho diferente. É como se ele já tivesse uma memória na cabecinha dele que fala assim: olha, ali tem uma fera, um predador. É melhor ficar parado, e o rato fica parado. Mas se lesiona a amígdala, ele vai entrar, ele entra, vai na caixinha, até brinca com o gato. Ele passa até a se socializar com o gato, né? Muito interessante. Então leva essa perda de medo. E passa a ter hipersexualidade, né? Porque a amígdala ela é envolvida também com o controle do comportamento sexual, tá? Muito bem. De várias dessas áreas que vocês estão observando, aqui quando você vê uma situação de terror um estímulo aversivo, tá? Você tem várias áreas do sistema nervoso que são estimuladas, né? Por exemplo, as vias visuais, né? Isso vai chegar até o tal da amígdala, que vai te dar as respostas, né? Que é o comportamento emocional, autonômica, resposta endócrina também, tá? Então todas essas respostas que você tem frente ao medo, elas são ativadas, principalmente que você ativa essa amígdala aqui, ó, tá bom? Só que esse sinal de perigo, isso é importante, porque, veja bem, isso funciona muito bem no ser humano, né? Tanto que estamos preservados a espécie por conta disso, dessa ativação. Isso é importante, tá? Porque depois que passa o medo, a situação de medo, e você pondera, você fala assim, não era um escorpião tão grande assim, nem era um bicho assim, se eu tivesse pisado nele, tinha matado ele, né? Então, mas é importante para te dar aquele disparo para você esperar, né? Muito bem. Outra situação também é que as reações emocionadas ao medo, você pode ser condicionado, né, ou aprendido, porque a amígdala ela responde a essa aprendizagem afetiva, né? Então aqui tem o ratinho, tá dentro de uma gaiola, ele ouve um som, tá? E bem, ele só ouviu o som e beleza. Se ele leva um som e depois leva um choque, quando for a próxima vez que tiver o som, só o som, ele vai ficar nesse comportamento de freezing. Ele vai esperando o choque, tá? Então, é o condicionamento do medo, tá? Que o rato, ele exibe a reação ao medo. Agora, falando um pouquinho sobre transtorno de estresse pós-traumático, né? Que ocorre com pessoas que tiveram traumas, assim, que foram traumas que você não que você demora muito tempo para que você consiga lidar com esses traumas, né? Então, por exemplo, é muito comum em ex-combatentes de guerra que foram em fronte, tá? É muito comum por crianças que foram abusadas, tá? E é muito comum por pessoas, por exemplo, assim, que passaram por outras situações, né? Por exemplo, aqui que tem nessa ilustração, uma pessoa que atropela uma criança, por exemplo, não é nada intencional e a pessoa atropelou a criança, aquilo vira um trauma pro resto da vida, né? Então, o que ocorre? É uma reação anormal a uma adversidade intensa, tá? Então, é caracterizado por uma reação de medo intenso, impotência ou horror quando o indivíduo vivencia ou testemunha ou é confrontado com um ou mais eventos que envolvam morte, né? Ferimento grave ou ameaça à integridade física, própria ou de outros, né? Atinge crianças, adolescentes e principalmente adultos, né? Então, o Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos de Mentais, né? Desde 1980 já cita o transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de situação que ele ocorre em situações muito extremas, tá? Esse transtorno de estresse pós-traumático, tá bom?
Então, por exemplo, as pessoas que passaram pelo 11 de setembro de 2001, por exemplo, né? E as pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, eles causam tanto dano para o seu cérebro, né? Porque eles, depois que, mesmo tentando readaptar a vida, né? Esse evento é tão angustiante o que ocorreu que áreas do sistema nervoso tendem a diminuir de tamanho. Tá? Para você ter uma ideia, você perde célula nervosa no cérebro. E uma dessas regiões é o hipocampo. Né? Então, isso aqui foi um estudo que foi feito com ex-soldados combatentes. Tá? Então, você tem uma. Aqui, ó, bem nessa figura aqui, ó, dá para perceber que isso aqui é uma pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático e a pessoa que não tem. Isso aqui é a avaliação do hipocampo, tá? Então, a pessoa que não tem estresse pós-traumático aqui, ó, por exemplo, o hipocampo dela, ó, o hipocampo dela aqui é maior do que a pessoa que tem, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, veja que o hipocampo diminui de tamanho, né? Então, aqui, ó, e aí, ex-combatentes, quando ouvem barulho de sons de combate, têm reações de alerta, ó, tá? Ficam com uma situação de alerta muito alta aqui até, né? Ó. Então, isso aqui são os cérebros que são ativados por um estímulo, seja, sons de combate e a pessoa que é combatente, ela tem uma reação muito alta, né? Fica realmente muito traumatizada. Muito bem. A área pré-frontal, dorso lateral, que é uma das regiões do cérebro aqui, ela é uma das responsáveis, por exemplo, por gerar um equilíbrio, né, entre o hipocampo, entre essas áreas que se relacionam com o sistema límbico, né? E ela tenta modular, principalmente ali o julgamento, comportamento afetivo, pensa nas consequências das ações, né? E também ela participa da memória operacional ou de trabalho, então ela ajuda a consolidar as vias de memória, tá bom? Então, por exemplo, é essa região aqui que vai modular, né? E tanto pessoas que têm estresse pós-traumático quanto as que não têm, tá bom? É essa região daqui uma das grandes principais aqui por modulação do comportamento do sistema nervoso central, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, tá bom? Eu vou fazer um pequeno teste agora para ver se vocês conseguem entender o que é memória, tá? Gente aí, ó. Qual que é o segundo artista que apareceu nos nossos slides? Quem é que vai lembrar aqui, ó? Qual foi o último artista? Tá aí melhor. Se você conseguir chegar agora, explica qual é a ordem desses artistas aí. Se você lembrar, sua memória, ó, tá 100%, hein? Um outro teste também, para teste de memória, é teste de cor, por exemplo. Acertar a sequência de cor, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Muda. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E aí? Qual que é a sequência das cores? Você sabe qual que é a sequência das cores? Tá? Então eu deixei ela aqui, ó. Vê se você acerta. Verde, preto, branco, vermelho, roxo e o amarelo. Tá bom? Obrigado por verem até o final desse vídeo. Um beijo para todos e até mais, hein?